Oi pessoal, hoje na nossa aula de História a gente vai acompanhar a leitura, e aprender sobre um pouco mais sobre os municípios brasileiros. A gente já começou a estudar sobre os municípios, mas a gente vai falar agora um pouco mais. Na página 43, eu peço que todo mundo abra esse livro, livro de História, página 43, para a gente poder fazer acompanhamento dessa leitura e para que todos possam aprender melhor sobre os municípios brasileiros, tá bom? Que é o assunto de hoje. Vamos lá? Diz assim, pessoal, os municípios brasileiros são repletos de uma história que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a ser escrita. Com a organização indígena nativa da época da chegada dos portugueses, ainda não tínhamos essa forma de organização política. Os indígenas tinham sua própria forma de organização social e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Como vocês podem perceber, pessoal, quando fala aqui em questão do índio, a gente sabe que quando os portugueses chegaram ao nosso território brasileiro, encontrou-se primeiro os índios. Então, claro que cada povo tem o seu modo de agir, tem o seu modo de organização, como fala aqui, e aí o estilo das nossas cidades, tanto do nosso Ceará, como também de qualquer outra cidade brasileira, foi inspirada, foi construída a partir da chegada dos portugueses. Então, esse povo que veio morar, que veio habitar nossas terras e colonizar nossas terras, aí começou a se dar da forma que eles bem queriam, da forma que eram feita no país dele, não respeitando a opinião dos índios, porque era bem diferente, A gente tira pelo local que é construído as ocas. Se fosse assim, nosso país seria cheio de ocas. Eu acho que seria justo, já que inicialmente era dos índios, Então, mas como eles colonizaram, passou a ser da maneira deles. Aí vocês podem observar nessa cidade aqui, tá bom? Olha a forma que é. Imagine aí se fosse o índio que tivesse realmente colonizado, que tivesse levado o Brasil para frente, Que tivesse feito da maneira deles. Acredito que não seria assim, tá bom? Vamos lá. Como os municípios foram formados. Vamos aprender agora como eles foram formados. Primeiramente, com a exploração do território da nova terra descoberta, as pessoas buscavam lugares que fornecessem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciavam primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país. Foram as embarcações, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares ao que recebessem em segurança. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses à chegada do Brasil em 1500 foi chamado de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Apenas no ano de 1535, o velejeiro que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Ele se deu esse local de Porto Seguro, afinal, como ele dizia no texto, queriam que fosse um local seguro. E onde eles atracaram, acreditavam que fosse realmente esse local seguro. Colocaram por aí o nome de Porto Seguro, realmente na região da Bahia, no estado da Bahia, é um local que é do território do Nordeste, Então vamos aqui adiante. Página 44, tá, pessoal? A herança histórica dos municípios. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro, no ano de 1532. Apenas antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupi já ocupavam a região do município, mostrando resistência contra a ocupação dos portugueses. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficam até hoje.
Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito na história a estudar os povos antigos. Os municípios mais antigos geralmente têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Veja alguns desses sítios históricos dos municípios coloniais espalhados pelo Brasil. Aqui é a Cidade Alta, né, em Olinda, Pernambuco. Por sinal, pessoal, esse local é muito lindo. O sítio histórico de Tiradentes, em Minas Gerais. Centro Histórico de São Luís do Maranhão, né, no Maranhão. E o Pelourinho, que é no estado da Bahia, né, na cidade de Salvador. Esses dois locais aqui, esse daqui também já tive o prazer em conhecer. E, pessoal, quem puder, né, no dia que vocês forem lá, lembrem-se de quando a gente começou a estudar os territórios brasileiros, né, como se deu a origem desses territórios, a herança histórica de cada território também, né, dos municípios, na verdade. Vamos dar continuidade aqui, tá? É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre foi pacífica. Muitos foram ocupados por meio de guerras com os indígenas que já ocupavam o território. Em muitos outros municípios, houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, migrantes, etc., para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como extração de madeira, construção de lavouras, para garantir a ocupação. Após a garantia da ocupação, os municípios começavam a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. Realmente, pessoal, eles precisaram trazer negros, eu falo negros, é o povo, né, a raça, a cor, a etnia do pessoal que veio para o nosso país. Eles vieram aqui não para trabalhar e ganhar salários muito bons, uma recompensa muito boa, tá? Eles foram realmente escravizados. Tinham os escravos já daqui, né, do nosso país, e então eles utilizavam isso porque se eles querem ocupar um local e os índios já estavam lá, é claro que ia ter guerra, né? Os índios primeiramente iam dizer, saiam daqui, pois esse local já é nosso, estávamos aqui primeiro. Só que os índios armados com arco e flecha não era nada referente à arma de fogo. A arma de fogo que eu falo para vocês, pessoal, são essas armas que também são principalmente, né, capazes de matar. Arco e flecha também mata, claro. Mas comparado à força, né, e à precisão de uma arma de fogo, os índios eles eram totalmente encurralados. Eles não tinham para onde fugir, eles não tinham o que fazer e acabavam se entregando. Mas claro que para isso eles tinham que resistir, eles tinham que lutar com unhas e dentes, eles tinham que segurar ali o que era deles, né? Afinal, aquela terra já era habitada por eles. Vamos aqui para a página 45 resolver uma atividadezinha, tá bom? E aí diz, observe as imagens abaixo e marque as cidades que você considera históricas. E aí tem essa que é nossa, né, que Brasília, Distrito Federal. A gente vai procurar aqui alguns dessas histórias, desses pontos que vocês acham que realmente sejam cidades históricas, né, locais históricos. E de acordo, na número 2, de acordo com o quadro anterior, responda a cada uma das questões a seguir. Registre abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidades. Observem, procurem aqui pontos que vocês vão dizer, tia, essa daqui foi diferente dessa devido tal coisa. Então, procure, coloque aqui na letra A, tá bom? Letra B, marque com o X com qual tipo de cidade a sua se parece, cidade histórica ou cidade moderna. Se bem que a nossa cidade já é uma dica para a resposta de vocês, né? Eu marcaria aqui as duas. Afinal, a nossa se parece com as duas. Porque também temos a nossa cidade histórica, como também temos a nossa cidade moderna, né? A Beira-Mar é um local bem moderno que vocês podem ver. Afinal, aqui no nosso bairro, o vizinho tem shoppings e tudo mais. Dá para ser uma cidade moderna. Mas pensando por outro lado, nós temos os centros históricos aqui, temos os nossos pontos históricos, tá? Então, caso vocês quiserem marcar as duas, eu vou considerar a resposta, tá bom? Página 46, ainda do mesmo assunto, fala: pesquise imagens relacionadas à sua cidade, escreva uma legenda para cada foto e organize uma exposição. Escreva o nome dos patrimônios históricos encontrados em sua cidade. Pessoal, isso aqui vocês vão fazer no seu caderno, tá bom? Você abre o seu caderno na matéria de história e você vai fazer essa questão.
E aí, se caso você não tiver como recortar de algum local ou até mesmo fazer uma impressão, o que que você vai fazer? Pesquisa no Google, tá bom? Põe no Google lá, cidade histórica de Fortaleza, né? O estado histórico do Ceará, que é o estado que a gente mora. E aí você vai pesquisar e vai tentar fazer o desenho com um mais breve possível, tá bom? O mais parecido possível. Vocês podem fazer essa gravura, esse desenho no caderno de vocês e vocês vão falar um pouco sobre o nosso município, tá bom? Sobre a nossa cidade histórica também. Quarta questão. Complete as frases a seguir de acordo com o que você aprendeu nesse capítulo. Aí aqui lê a letra A. Foi o primeiro município brasileiro a ser fundado. A gente viu há pouco tempo, a resposta está aqui, mas você vai ler a letra A, letra B e letra C para poder responder, tá bom? Vamos aqui. Localizem no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. Lá fala sobre o município de Porto Seguro, que foi no caso da Bahia, né? E também teve a vila de São Vicente, né? Que foi o primeiro município brasileiro. E aí você, que foi no caso São Paulo, vocês vão procurar aqui o estado, vão pintar aqui pra gente poder saber onde foi, tá bom? Página 47. Escreva o nome do município cuja região recebeu as embarcações dos primeiros portugueses no território brasileiro. A resposta já está bem clara e acabei mostrando aqui também para vocês, né? Onde fica localizado esse município? Só voltar lá na questão anterior que vocês vão conseguir, tá bom? Então vocês vão responder as demais questões até a letra D. O meu tempo aqui de celular está acabando, por isso eu vou ter que acelerar. E a gente se encontra em uma outra aula de história, tá bom, pessoal?